Estamos de volta com o Agro Record e agora chega o momento das cotações dos produtos agropecuários. Caneta e papel na mão. Anota aí. O açúcar cristal entrou em abril com ligeira queda. A variação foi de menos 0,60%. A saca de 50 quilos foi vendida a R$ 68,12. Já o arroz em casca começou o mês em alta. O acumulado da primeira semana de abril é de 1,97%, com a saca de 50 quilos comercializada a R$ 40,37. A saca de 60 quilos do milho foi cotada a R$ 38,60, com alta acumulada de 0,44% esta semana. Café arábica, queda acumulada na entrada do mês, de 0,16%. E a saca de 60 quilos foi vendida a R$ 392,46. A queda do café robusta foi ainda mais acentuada, menos 3,47%. E a saca saiu por R$ 291,94 na primeira semana de abril. Ei, atenção você profissional do agronegócio que utiliza madeira tratada em aplicações rurais, como postes, mourões, pontes, galpões, estábulos, enfim, e muito mais. Você precisa conhecer a Maditrate, uma indústria com mais de 25 anos, especialista em entregar aos seus clientes madeira tratada de qualidade, repito, especialista em entregar aos seus clientes madeira tratada de qualidade. Eu tô falando de eucalipto, viu? Madeira de verdade. E tem mais. Há 20 anos, a Maditrate conta com a parceria da Montana Química, uma empresa com 65 anos de mercado, tradicionalíssima, que fornece muita qualidade em produtos de tratamento e vernizes. Madeira tratada tem que ser Maditrate. Passa lá, em Santa Cruz do Rio Pardo, na Avenida Américo Roder, 1565. Vou repetir para você não errar. Avenida Américo Roder, 1565. Ou ligue 3332 6080. Olha, atenção, hein? Hora daquela matéria interessantíssima que a gente mencionou. Um estudo desenvolvido lá na Universidade Federal de Lavras, nas Minas Gerais, descobriu a importância da programação fetal e a relação direta com o manejo nutricional correto. Na prática, isso significa o seguinte: e até um lembrete para os produtores rurais que nem se preocupam muito com essa fase da gestação. Caso essas técnicas sejam colocadas em prática, isso pode afetar diretamente o desempenho dos bezerros. E aí o produtor ele vai deixar de perder dinheiro e ter bons resultados. Vamos entender. A pesquisa é realizada tendo por base a programação fetal. Na bovinocultura, este tipo de pesquisa começou há cerca de 20 anos. Nós trabalhamos aqui realizando pesquisas na área de programação fetal. O conceito de programação fetal surgiu inicialmente na década de 90 com pesquisas em seres humanos, quando foram avaliados filhos de mães que passaram fome durante a gestação, que passaram por um período muito complicado durante a gestação, na época da Segunda Guerra Mundial na Europa. E aí se observou que essas pessoas, na fase adulta, lá pelos seus 40, 50 anos de idade, tinha um índice de doenças, de problemas cardiovasculares, de doenças metabólicas muito maior do que a média da população. E aí se passou a investigar isso e se criou esse conceito, se criaram algumas teorias, né, que dão base para pesquisas nessa área. Em animais de produção, os estudos ocorreram um pouco mais tarde e no início dos anos 2000 nós tivemos os primeiros estudos sendo realizados com bovinos de corte. Como parte da pesquisa, o acompanhamento dos animais foi realizado desde o início da gestação. O processo faz parte de todo o procedimento do levantamento realizado. A ideia foi simular as condições reais do gado brasileiro. Muitos produtores rurais preconizam realizar as estações de parição e de monta no período das águas, em que a gente tem uma alta disponibilidade, qualidade de forragem. Em contrapartida, o ponto negativo disso é que os animais, as fêmeas gestantes, elas acabam passando o terço médio da gestação e parte do terço final dessa gestação numa condição de pastagem ruim. Nós obtivemos uma diferença de 5 quilos entre filhos de mães que passaram fome ao longo do terço médio da gestação comparado a filhos de mães que receberam uma correção nutricional durante essa mesma fase. Esses animais na desmama, eles tiveram uma diferença de 15 quilos,
sendo essa diferença de peso favorável para aqueles animais filhos de mães suplementadas. E ao longo de toda a fase produtiva, abrangendo cria, recria e terminação, nós obtivemos aí uma diferença de 10% entre esses animais. Na prática, estas pesquisas permitem que os criadores tenham melhores resultados com o rebanho. Acontece que existem mudanças que ocorrem no desenvolvimento desse bezerro lá na fase intrauterina, quando ele está dentro do útero da mãe, que vão refletir ao longo de toda a vida desse animal. E nós não percebemos, essas mudanças não são vistas a olho nu, né? E é isso que nós estamos avaliando e constatando nessa pesquisa. As investigações científicas também observam o desenvolvimento muscular dos bezerros, que vai refletir na produção de carne. Os animais nascidos de mães, de vacas que passam fome, que sofrem durante a gestação, principalmente a porção média da gestação, nascem com um número menor de fibras musculares. Isso por si só significa que esses animais vão ter um menor potencial de crescimento ao longo da vida deles. Porque essas fibras musculares, as células que formam o tecido muscular dos animais, só são formadas durante a fase intrauterina, ou seja, durante a fase pré-natal. Então, o animal já nasce com um número pré-determinado de células de tecido muscular e ao longo da vida dele essas células vão crescer. É a hipertrofia que a gente chama dessas células. Ele não é capaz de formar novas células de tecido muscular. Então, quanto maior o número de células que o animal tem ao nascimento, maior é o potencial de produção de carne desse animal. Isso é definido geneticamente e isso é definido também pelo ambiente materno durante a gestação. O Agro Record faz agora mais uma parada e já depois do intervalo tem a receita da fazenda. E você vai aprender a preparar o arroz de suã, com suã. O nome pouco importa. O que vale é a receita e o fato de que você vai adorar aprender. Mas aguenta a mão aí. É depois do intervalo, um instante só.